Boa noite, irmãos e amigos. Meu nome é Shirley. Eu também faço parte do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila e hoje estou aqui com esta oportunidade de fazer parte desse trabalho que é o Evangelho com Jesus. Então, como todos os trabalhos de nossa casa, nós começamos com uma prece. Eu convido a vocês para fecharem seus olhos, mentalizar a doce e meiga imagem de Jesus, mentalizar a nossa patronesse, Teresa d'Ávila, aos diretores também dessa nossa casa, o Birajara, Rafael, Francisco de Assis, para que todos eles e sua falange de espíritos amigos em benfazejo recaiam sobre nós, que nós possamos fazer uma boa condução do estudo e que possamos ser mais fiéis possíveis dentro dos conteúdos a serem abordados. Senhor Jesus, abençoa todos os irmãos que estão presentes conosco nesse momento e aqueles que virão este áudio, esse vídeo, posteriormente. Que o Senhor Jesus nos abençoe e que possamos dar por iniciado os trabalhos de hoje. E assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, amigos, é com muita alegria que eu estou aqui. E a lição que nos cabe hoje é sequencial do Evangelho. É o último item do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, beneficência exclusiva, né? Por que será que deixou por último capítulo? Então, amigos, para aqueles que estão chegando agora e para nos recordarmos mais um pouquinho, eu gostaria de ler um pequeno trecho de o que vem a ser beneficência. E é o nosso querido Espírito Protetor que nos responde na cidade de Lyon, no ano de 1860. E ele fala assim: meus amigos, tenho ouvido muito dentre vós dizerem: como posso fazer caridade se muitas vezes não tenho nem o necessário? Ele continua: a caridade, meus amigos, se faz de diversas maneiras. Podeis fazê-la por pensamentos, palavras e ações. Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados que morreram sem mesmo terem visto a luz. Fazer uma prece de coração os alivia. Por palavras, dirigindo aos nossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos. Prestem bem atenção. Companheiros nossos de todos os dias. São aqueles mais próximos, né, amigos? Dizendo aos homens irritados pelo desespero, pelas privações e que blasfemam o nome do Altíssimo: eu era como vós, sofria, era infeliz, mas acreditei no Espiritismo e vejo, agora sou feliz. E já no finalzinho, ele também nos dá uma atenção. Meus amigos, a cada novo regimento, o general entrega uma bandeira. Eu vos dou esta máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros, praticai esse ensinamento, reuni-vos todos em torno desse estandarte e dele recebereis a felicidade e a consolação. Um Espírito Protetor, em Lyon, no ano de 1860. Esse é relembrar um pouquinho sobre a beneficência, sobre a caridade, que podemos fazer de várias formas, pelo pensamento, pelos atos. E então, o item de nosso estudo de hoje é o item 20, beneficência exclusiva. Quem nos responde é São Luís, em Paris, no ano de 1860, que ele fala assim aos nossos corações: pode-se aceitar a beneficência
quando ela é exclusiva entre as pessoas que têm a mesma opinião, a mesma crença ou o mesmo partido? Não, porquanto é o espírito de seita e de partido que, antes de tudo, devemos abolir, porque todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão só vê os semelhantes como seus irmãos. E antes de prestar socorro àquele que está necessitado, ele não pergunta qual a sua crença, nem a sua opinião, seja sobre o que for. Por acaso esse cristão seguiria o preceito de Jesus Cristo, que nos recomenda amar até mesmo os inimigos? Se repelisse o infeliz por ter uma crença diferente da sua, que o socorra, portanto, sem lhe pedir satisfações à consciência. Pois se ele for um inimigo da religião, esse será o meio de fazer com que ele a ame, repelindo-o, só conseguirá que ele a odiasse. Começando, então, amigos, diante de tudo, São Luís nos convida a nós abolirmos este espírito de seita e de partido, não é? Cabe a nós observarmos se nós estamos tendo essas atitudes para com nossos irmãos, que não compartilham da mesma religião, da mesma seita, do mesmo partido político, enfim. E, como disse lá na Beneficência, no item 10, ele traz para nós, assim, um trechinho que é muito importante. Como a gente faz essa caridade, Por palavras, nos dirigindo aos nossos companheiros de todos os dias. Esses companheiros de todos os dias, eles estão na nossa casa, eles estão no nosso trabalho, eles estão na casa espírita. Ah, mas aí você pode dizer, mas como que na casa espírita todos não compartilham da mesma seita? Compartilhamos, mas nós vivemos juntos num trabalho e às vezes nós não compreendemos certas atitudes, certos pensamentos de irmãos como nós. Veja bem, eu acho importante trazer a nossa querida Teresa d'Ávila, que ela compartilha com Santa Teresa d'Ávila. Muitos de nós conhecemos, as suas experiências religiosas nos conventos, o que ela sempre nos trouxe. Se nós repelíssemos os seus conceitos, hoje nós estamos estudando, vamos falar um pouco sobre o livro da vida, sobre essa vida que a nossa irmã teve. E ela é a patronessa da nossa casa. Uma vez estudados por Kardec sobre a reencarnação, sobre o planejamento encarnatório, sobre imortalidade da alma, sobre essa fé no futuro, comunicabilidade dos espíritos, Nós sabemos que a nossa querida irmã Teresa d'Ávila, ela veio preparada para, através da sua, sobre os estudos bem fortes da época do catolicismo, estamos trazendo até hoje, E, no entanto, ela na sua programação, ela não, claro, um espírito de envergadura já superior, ela não escolheu, porque aqui nós temos o livre-arbítrio que é respeitado, ela não fez isso com ninguém, não separou se pertencia a uma seita ou não. Por isso, ela se manifestou para a nossa casa e ela é a nossa patronessa.
Teresa d'Ávila. Eu trouxe aqui também os nossos estudos, para você ver que hoje eu estou achando importante a gente falar sobre as seitas, sobre essas religiões. Eu trouxe aqui no nosso estudo o capítulo 5 do livro Fala Preto Velho. Esse capítulo, ele é muito importante, porque é do nosso querido médium Vanderlei Oliveira, pelo espírito de Pai João de Angola. Quem será que nunca ouviu falar do Pai João de Angola, né? O que ele tem para trás? Como que ele fala conosco sobre a seita? Só que o título é Médium na Umbanda ou no Espiritismo? Não vou ler tudo não, tá bom, amigos? É uma entrevista, tá bom? E uma fia falava nego: Pai João, eu frequento centro espírita, mas também frequento a Umbanda. Gosto da Umbanda, mas lá tem coisas com as quais não concordo. Não consigo me decidir em qual vou trabalhar mediunicamente. Aí o Pai João nos responde: na dúvida, Musanfia, faça opção pelo amor até encontrar seu caminho. Seja médium da bondade para aqueles que passam por seu caminho. Seja médium da brandura entre aqueles que se equivocam. Seja médium da tolerância para aqueles que tombam no excesso. Seja médium da paciência para aqueles tantos que nos conseguem atender-lhes às expectativas. Mediunidade é luz que vem de dentro e espalha seu clarão por meio de ações e palavras, de pensamentos e sentimentos. Não estava lá escrito no Evangelho, amigos? Pouco importa onde a fia estiver, pois o amor não tem tempo. Antes de decidir, ame. Quando decidir, ame também. Depois de decidir, ame ainda mais. O amor deve estar sempre em expansão. Sem amor, nossa capacidade de decidir ficar comprometida pelas imperfeições que ainda carrega. Sem amor, nossa capacidade de decidir fica comprometida pelas imperfeições que ainda carregamos. Aí ele traz mais um trechinho. Jesus não diferencia Umbanda, Espiritismo, Catolicismo ou religião evangélica. Para ele, são apenas salas de ajuda na universidade da vida, que tem como único propósito lecionar as preciosas lições que vão nos libertar perante a própria consciência. Então, amigos, vejamos bem que esse espírito na forma de um preto velho, ele traz as lições do Evangelho de Jesus. Nossa querida Teresa d'Ávila, através das suas experiências com a igreja, ela nos traz esses ensinamentos com Jesus. Ela nos reforça muito. E hoje, falando sobre a beneficência exclusiva, nós estamos sendo convidados a abolir de nós esses sentimentos, esses pensamentos. Com os espíritas, é interessante quando a gente estuda, né, que temos os ensinamentos, mas depois, em outros momentos, em outras mensagens recebidas por outros espíritos amigos, eles falam: a vós, espíritas, a vocês, espíritas cristãos. Aí vem o aprofundamento. O aprofundamento de hoje é para nós pararmos, refletirmos. Sabemos que devemos fazer a caridade, sim, mas que devemos estar livre de seitas, né? Livre de religião. E hoje, como estamos em relação aos nossos preconceitos? Estamos sendo convidados a refletir sobre isso, né? Porque diante de cada dia a gente tem conhecimento de uma situação, vai ver que é um amigo, vai ver que é um vizinho,
que está passando por dificuldades grandes e às vezes a gente não quer nem chegar perto porque ele professa outro tipo de religião. Não, amigos, não façamos assim, né? Façamos o que o Evangelho vem nos ensinando para a gente distribuir paz, amor, solidariedade. É certo, nós vamos encontrar muitos irmãos que não nos entendem, mas isso não deve ser um empecilho para que nós não continuemos a exercer o que Jesus nos ensinou. Nossa querida irmã Teresa d'Ávila, ela no texto, no item 5 do livro da vida, do capítulo 10, ela começa a falar uma coisa que tocou muito meu coração. Ela fala assim: é uma coisa muito clara que amamos mais a uma pessoa quando nos lembramos muito das boas obras que nos faz. Pelo menos foi comigo essa reflexão. Comecei a lembrar de um monte de pessoas amigas. E o convite que Jesus, que Deus, porque nós almejamos crescermos espiritualmente, é convivermos com justamente aqueles que não compartilham das nossas ideias, não é? E como fala no nossa beneficência exclusiva, quando a gente socorre um amigo, né, de uma outra religião, vamos dizer por aqui, que eu poderia até falar de uma outra convicção política, né, ele acaba refletindo. Ele não vai repelir, mas ele vai refletir por quê que essa pessoa não compartilha comigo e, no entanto, ela me ajudou. É essa caridade que nós estamos sendo convidados a praticar, que Teresa d'Ávila nos diz para a gente pedir força através da oração. Ela sempre vai falar da oração. Amigos, que possamos ter a oportunidade de estudar Teresa d'Ávila, porque ela nos convida pacientemente a refletir. Eu poderia ter conversado muito mais sobre esse pequeno trecho que eu me coube a estudar, mas ela trouxe bastante essa questão da oração e que Deus nos coloca no lugar certinho para exercermos aquilo que a gente nos foi confiado. Eu espero ter conseguido passar um pouco do estudo, dessa reflexão caída bem dentro do nosso coração, e que agora o convite é nós fazermos a nossa prece do encerramento. Então, fechemos os nossos olhos, agradeçamos a essa proteção dessa espiritualidade amiga que nos envolve e que pedindo que nós possamos estar vigilantes para, antes de agir, pensarmos, estamos sendo exclusivistas ou não? Querido irmão, querida Teresa, queridos diretores da nossa casa, muito obrigado por essa oportunidade e que Jesus nos abençoe a todos. Que assim seja, graças a Deus.